domingo passado, são pelo menos 63 aparições das expressões reino de Deus, ou reino dos céus, ou reino do Pai, reino do Filho, que aparecem no Novo Testamento. Então, se nós fôssemos usar uma passagem por domingo, a gente já levaria mais de um ano para falar sobre tudo isso. Evidentemente não é necessário um versículo por domingo, mas vamos caminhar devagar e vamos extrair o máximo que pudermos daquilo que o Novo Testamento nos ensina acerca do reino de Deus. Para atualizar todos e colocarmos todos no mesmo patamar de diálogo neste momento, de entendimento, vale lembrar que nós estamos caminhando à luz da Bíblia naquilo que o Novo Testamento revela como o reino de Deus. João Batista anunciou: o tempo está próximo, é chegado o reino de Deus. Jesus consolidou e inaugurou este reino e disse aos seus discípulos que eles deveriam anunciar este reino. E hoje nós fazemos parte deste reino. Um reino que consolidou-se, um reino que foi trazido ao mundo por Jesus Cristo e o reino que retrata e revela o lugar, a pessoa ou a circunstância onde Deus governa. Essa definição ela é importante porque ela nos guiará por toda essa caminhada através dos textos bíblicos, na busca do entendimento e da verdade do que é o reino de Deus. A tese fundamental é compreender que o reino de Deus é a pessoa, o lugar ou a circunstância onde Deus governa. Para nós é difícil compreender a grandeza e a beleza deste reino, muitas vezes, porque nós não sabemos viver em um reino. Nós vivemos numa república, vivemos numa república democrática, vivemos numa república federativa, e a nossa relação com o governo institucional, muitas vezes é tão traumática e tão dramática, que nós vivemos um tempo onde a autoridade é questionada, onde a rebeldia se faz presente no nosso meio de viver, onde o questionamento faz parte de um direito inviolável e intransferível do indivíduo. Então nós vivemos um contexto sociopolítico na atualidade que muitas vezes nos distancia de viver a realidade do que é o reino de Deus e como ele funciona. Não poucas vezes nós confundimos as coisas, nós invertemos os valores e nós queremos transformar o que deveria ser sempre reino em uma república. E então nós temos um jeito de lidar com Deus, como muitas vezes nós, por um direito inalienável, queremos lidar com os nossos governantes, queremos lidar com a autoridade, queremos lidar com o que nós chamamos de direitos, e nós então estamos criando um cristianismo cheio de direitos a serem revogados, um cristianismo cheio de vontades próprias, um cristianismo cheio muitas vezes de rebeldia, de contestação, e nós nos esquecemos do que significa viver um reino onde o Senhor governa soberanamente e como se processa a dinâmica deste reino chamado Reino de Deus. Não poucas vezes também, como disse domingo passado, e quero reiterar isso novamente, nós lidamos no Reino de Deus como muitas vezes nós vemos uma república, uma democracia, ou até mesmo a realidade de muitos países do mundo, mas especialmente o nosso na atualidade, mas como parte da nossa história. Isso não é privilégio de um último governo, mas de todos os partidos, de todos os governos, de toda a história do Brasil, em que a corrupção que domina o nosso contexto político, econômico, é muitas vezes também o que se infiltra no nosso jeito de lidar com Deus. Quando nós achamos que podemos lidar com Deus, agradando-o de tal maneira que recebamos dele algum tipo de benefício, é o que eu chamaria de propina espiritual. Ou muitos de nós não lidamos com Deus assim: Senhor, olha, eu vou dar 10 e o Senhor vai me dar 50. Senhor, este ano vai ser o ano da conquista. Eu vou começar o ano lendo a Bíblia, eu vou começar o ano acertando o meu dízimo, eu vou começar o ano participando da escola bíblica, e a gente então diz: e o Senhor vai me dar as bênçãos que eu espero esse ano. É ou não é um tipo de suborno? Quando nós oferecemos primeiro para tentar receber algo que nós entendemos ser maior e melhor. O senso de obediência no reino precisa ser restaurado, porque a entrega é desinteressada, a entrega é em adoração, a entrega é por mero e simples reconhecimento de quem manda nesse negócio aqui, de quem é o dono de tudo. O conceito de reino precisa ser restabelecido para um conceito de reinado,
Porque o reino talvez nos dê uma concepção meramente geográfica e estática. E há uma proposta de uma tradução onde todo lugar onde se estabelecesse reino de Deus poderia ser substituído pelo conceito de reinado de Deus, como algo dinâmico, algo permanente, algo que acontece, algo que se torna tangível e real, e não meramente um aspecto geográfico de fortaleza, de muros bem erguidos, de uma segurança estática, mas sim de uma realidade em movimento. O reinado de Deus, o governo de Deus, se estabelece pela sua soberania, mas acima de tudo pelo seu nome, quem Ele é. Vimos então no início deste mês, numa abordagem ampla e introdutória, esses conceitos gerais acerca do reino. No segundo domingo nós fizemos um estudo na genealogia de Jesus para descobrir que o rei se revelou, o Senhor Jesus mantém a profecia, cumpriu a profecia, trazendo em sua herança, em sua árvore genealógica, o DNA do rei Davi, cumprindo o que os profetas disseram, que do tronco de Davi viria o Salvador, mas que mais do que isso, na genealogia de Jesus, há homens e mulheres tão comuns e tão pecadores quanto nós. Lembro-me, temos pensado sobre a história de Raabe, a história de Ruth, de Batseba, homens, mulheres que na sua imperfeição, na sua pecaminosidade, experimentaram a misericórdia e a graça de Deus, e que nessa genealogia não era apenas uma linhagem de sangue azul, mas de gente como nós. E que Deus, por Jesus Cristo, nos fez não apenas súditos de um reino, mas herdeiros de uma promessa. No domingo passado, nós nos debruçamos especificamente nos textos onde a palavra reino de Deus começa a aparecer. E vimos então que no Sermão do Monte, nas chamadas bem-aventuranças, Jesus usa as primeiras 3 vezes a expressão reino de Deus, para retratar a quem o reino de Deus pertence, quem faz parte deste reino, quem pode entrar e avançar pelos portais deste reino, quem pode morar dentro deste reinado, quem usufrui do governo de Deus. Primeiro ele diz, aqueles que têm a pobreza em espírito, que depois do estudo que fizemos, podemos substituir isto por confiança em Deus. O reino de Deus pertence àqueles que confiam plenamente em Deus e em tudo o que Ele faz. Depois vimos que o reino de Deus pertence àqueles que estão dispostos a sofrer o que for necessário para exaltar e glorificar o nome do Senhor pelo seu compromisso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Aquilo que nos faltar aqui, nos é dado pelo Senhor. Aquilo do que sentimos ausência, aquilo do que sentimos necessidade, aquilo que muitas vezes pode nos soar como desonra, como demérito, aos olhos do dono do reino, será recompensado. O reino de Deus pertence àqueles que estão dispostos a pagar o preço de serem perseguidos ou de sofrerem o que for preciso em amor a Jesus. E vimos finalmente que o reino de Deus pertence àqueles que estão prontos a obedecer inteiramente. Jesus vai terminar a lista de bem-aventuranças trazendo a informação de que o ensino de que se alguém acrescenta ou altera uma vírgula, um acento que seja na lei, este se tornará o menor no reino de Deus. Mas aquele, por outro lado, que estiver disposto a cumprir toda a lei, este será grande no reino de Deus. Com essas palavras, parece-me que Jesus está introduzindo o que de melhor ele apresentaria acerca do reino. O reino de Deus é um reino de surpresas. Porque o reino de Deus, ao ser inaugurado, ele fez um reboliço na estrutura social, especialmente religiosa daquela época. O grande rei veio para conversar e lidar com os marginalizados, com os esquecidos, com os abandonados. Jesus veio para andar no meio das ruas com aqueles que a religião havia ignorado. Jesus veio para os doentes, para os cansados, para os enfermos. Jesus veio surpreender as expectativas de todo aquele sistema, porque pensava-se que o reino de Deus seria depor o reino de Roma e sentar-se e restabelecer o trono de Davi.
Mas Jesus veio dizer: eu vim fazer muito mais, porque o meu reino não tem fim. Os reinos deste mundo levantam-se e são derrubados, mas o meu reino não tem fim. E Jesus então começa a apresentar um novo sistema de valores, onde o pequeno, na verdade, se torna o grande no reino. E onde no reino, aquilo que se vê como muito grande, muitas vezes não tem nenhum valor. É no reino que o preto foi visto como branco, o branco foi visto como preto, o claro como escuro, o escuro como branco, como claro. O último como o primeiro como o último. O muito como nada. E quantas vezes aquilo que não tem nenhum valor se torna aos olhos de Deus o que de mais precioso pode se conhecer. O reino de Deus veio inverter e veio transformar a sociedade, veio transformar o mundo e todos os seus sistemas para apresentar que onde Deus governa, coisas muito melhores estão por vir. E ainda no Sermão do Monte, Jesus usa a expressão o reino dos céus, ou o reino de Deus, algumas outras vezes. Ou seja, o conteúdo do seu ensino é basicamente trazer à tona como o reino de Deus funciona, como o reino de Deus acontece, como é que ele se processa. E muitas vezes, como o que nós estamos tentando fazer nada tem a ver com o jeito de Deus fazer. O reino de Deus é o lugar onde ele governa, é a pessoa em que ele habita, é a circunstância onde a vontade dele é conhecida. E quando Jesus parou para ensinar os seus discípulos a orarem, ele invoca novamente a figura do reino de Deus num contexto onde ele ensina os seus discípulos a terem um relacionamento com Deus. E é nesse texto, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, é que podemos encontrar pela segunda vez Jesus usando a expressão o reino de Deus para trazer luz sobre esta nova realidade que os discípulos de Jesus deveriam conhecer. Mateus capítulo 6, versículo 9, é a oração em que Jesus ensina os seus discípulos a orar e ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pela quarta vez, então, Jesus faz menção da expressão teu reino, reino de Deus, para referir-se a uma experiência real daqueles que seguem a Jesus. Algo surpreendente nesta oração é que, primeiramente, ela não se torna uma reza para nós. Ela é um modelo, ela é um exemplo de conteúdo. Nós podemos, mas não precisamos repeti-la como uma oração, uma reza mecanizada e como palavras de sorte. Como muitas vezes algumas orações se tornam muito mais palavras de sorte do que expressão de um coração de adorador. Lamentavelmente, é o que a maioria das conhecidas orações se tornam: palavras de sorte, de otimismo, de invocação de bênçãos, mas poucas orações expressam o que de fato elas precisam expressar: intimidade com Deus. E para os discípulos, esta expressão deve ter soado muito surpreendente, porque eles nunca haviam ouvido alguém, e muito mais um mestre, ensinar que Deus poderia ser chamado de Pai. Esta declaração inaugura um novo tempo para todo aquele que crê. O Antigo Testamento revela o Deus Todo-Poderoso, revela o Deus Yahvé, o Deus Eu Sou, revela o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, o Deus que é o Senhor da guerra, o Deus da glória, o Deus criador do universo. Os Antigo Testamento e os salmistas, e também Jó, em todo lugar onde você vê cânticos de adoração, todos eles fazem uso de inúmeros títulos acerca de Deus. Títulos que revelam, sim, muito do caráter de Deus. Títulos que tratam da glória de Deus, do seu grande poder, da sua grande capacidade, do seu governo soberano no universo. Os salmos são repletos de expressões que engrandecem o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Mas no Antigo Testamento não encontramos uma referência sequer que torne tão claro
a habilidade que nos foi dada por meio da cruz, de sermos acolhidos em uma família. Por mais que no Antigo Testamento Deus seja o pai de um povo, seja o pai de uma nação, revelando-se por meio de Abraão, muito do seu propósito e muito da sua vontade para o povo, um Deus que toma iniciativa e se revela por meio de Moisés e as leis trazidas ao conhecimento do povo, muito do seu jeito de agir, não encontramos no Antigo Testamento isto que Jesus veio inaugurar no tão esperado o reino dos céus. Em Jesus Cristo, temos a oportunidade de conhecer Deus de um jeito como poucos ainda conheciam e como poucos ainda o conhecem. Deus, que transforma o seu reino em uma família de amor. Em Deus, por meio de Jesus Cristo, fomos trazidos para um lugar, fomos trazidos para uma circunstância, fomos transformados para uma experiência que nos tirou do nível de herdeiros, meramente porque alguém teria colocado o nosso nome no testamento, para dizer que somos filhos. Isto é muito mais. Perceba que Jesus Cristo vai trazendo e revelando gradativamente a grandeza, a beleza e a profundidade do que Deus fez por nós. Éramos apenas súditos e devemos obedecer como tais. Mas em Jesus Cristo, Ele abriu a porta da graça e nos tornou então herdeiros, porque agora sim, nosso nome está no testamento, nosso nome foi escrito com sangue, e agora sim temos acesso à graça e a todas as bênçãos que Deus nos garante. Mas mais do que bens ou bênçãos, Deus nos trouxe para o seu abraço. O herdeiro não tem necessariamente a obrigação de ser acolhido. Ele não tem o direito ainda de ser chamado de filho. O dono de todas as coisas, ou dono de alguma coisa, pode tornar seu herdeiro quem ele quiser. Seu mordomo, seu sobrinho, seu vizinho, alguém por quem tem ali o grande afeto. Mas com Jesus, está inaugurado um tempo em que o reino se transforma em família. E não temos apenas acesso ao Deus Criador, mas Jesus revela-nos ao seu Pai, como também o nosso Pai. Isso soou como uma forma surpreendente para toda aquela geração. E para muitos de nós ainda soa como surpreendente e para alguns até como desconhecido. Porque talvez alguns tragam em seu coração lembranças, tristezas e até traumas. Porque falar e trazer Deus como referencial de pai pode remontar na mente de alguns poucos lembranças ruins de pais ausentes, de pais violentos, de mau caráter, de mentira, de falsidade. Muitas pessoas carregam em seus corações dor e tristezas por não saberem o que significa sentirem-se amados e abraçados por um homem que teve o privilégio de ser pai. Mas Deus, que tudo pode, e em Jesus Cristo, restaura, transforma e supre a bênção de nos acolher e de nos amar como Pai. Enquanto muitos aguardavam um rei soberano, poderoso, com cetro em sua mão, com um exército enorme, forte, muito bem armado e treinado, para mandar para bem longe da Judéia toda a dominação de Roma, aparece no meio do povo um homem que fala de paz, que fala de amor, que fala de esperança e que pela primeira vez traz ao povo: o nosso Deus é também o nosso Pai. No reino de Deus, fomos admitidos de uma vez por todas como filhos. Lembro-me da experiência compartilhada pelo pastor Manuel Xavier em uma de suas mensagens, há muitos e muitos anos, quando ele contou a sua experiência. Quando menino, ele perdeu o contato com sua família por uma circunstância específica
e precisou então ir morar com seu tio. Foi criado com muito carinho, com muito cuidado, com muita provisão e muita lealdade por um de seus tios. Disse que foi bom para ele porque cresceu ao lado de seus primos, com quem gostava de brincar, de farrear, de fazer as suas traquinagens, estripulias da infância. Mas havia um momento em que ele particularmente se lembrava que aquela não era a sua família original. Era quando eles, 3 meninos, serelepes, aprontavam alguma coisa, e criança sempre apronta, tinham suas estripulias descobertas pelo pai. E então o pai tirava a sua cinta e corria na direção deles para discipliná-los, os 3. Mas apenas 2 apanhavam. Um ficava de fora. Os 2 filhos levavam a surra. E o Xavier, ainda menino, que tinha feito a mesma estripulia, ficava de fora. E ele disse no seu testemunho uma vez que eu vi: sabem, por mais que isso possa soar um alívio para vocês, aquilo no meu coração trazia uma dor que só eu sei. O meu tio só disciplinava os filhos. Eu não era filho. E aquela dor que os meus primos sentiam, trazia em mim um outro tipo de dor. Eu não era filho. E por mais surpreendente que possa parecer, ele ser separado de uma disciplina, ser tirado de uma surra que seu tio lhe dava em seus primos, fazia com que ele sofresse algo mais. Eu sou apenas um sobrinho. Que bom saber que o escritor aos Hebreus nos faz lembrar, em Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, como um pai disciplina os seus filhos. Queridos, a bênção de estar no reino de Deus é saber que não somos apenas súditos, mas Ele nos fez herdeiros e mais, Ele nos ama como filhos. Ele nos fez seus filhos. Ele nos sustenta como filhos, Ele nos guarda como filhos, Ele nos protege como filhos, Ele nos provê como filhos, e quando necessário for, Ele nos disciplina como filhos, porque Ele nos ama. Fazer parte do reino de Deus, portanto, é adorar ao Senhor, que em seu reino nos fez família. Que Deus abençoe você, e que toda a sua caminhada com Deus, desfrutando das descobertas que o reino dele nos dá, você possa desfrutar e experimentar de que o reino de Deus tornou-se em Jesus a nossa família, porque temos um só Pai, que nos ama, que nos cuida e que nos guarda. Que o Senhor seja exaltado em nossa vida. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer-Te e agradecer-Te, porque no Teu reino fomos feitos Tua família. Tu nos adottastes, Tu nos trouxestes para dentro da Tua casa, não apenas para governar, mas para nos abraçar, para nos pôres em Teu colo e nos cuidar, e cuidar de nós. Pai querido, obrigado, porque em Jesus Cristo, como parte do Teu reino, podemos chamar-Te de Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que todos os Teus filhos reunidos neste lugar saibam o que significa sermos amados, sermos cuidados, sermos protegidos por alguém que nos ama de verdade. Ainda que alguns de nós possa ter em sua mente, em seu coração, lembranças de alguém ausente, de alguém violento, de alguém que não foi sábio, que o Senhor cuide desses corações, para que descubram que Tu és o Pai Celeste, e que nos ama independentemente de tudo ou de qualquer um. E Tu nos trouxeste a todos para a Tua casa, para a Tua morada, e nos acolhestes, pois nos escolhestes como filhos por Jesus Cristo. Obrigado, que o Teu reino continue vindo, acontecendo entre nós, mas que mais que tudo, que o Teu reino seja para todos nós uma família de amor e de graça, em nome de Jesus.
Amém e amém. Chegando ao final do nosso culto desta manhã, louvamos a Deus por tudo que Ele fez e faz e fará. E a minha alegria é grande, eu não tinha visto, acho que está por trás de João aqui, bem grande na minha frente, eu não tinha visto a querida Denise conosco hoje, nossa querida Sâmia, é bom tê-la conosco, querida. Deus seja louvado pela preservação da sua vida e da sua vida conosco, Deus seja louvado por isso, e que Ele tome você pela mão e guie por todo o caminho. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito Santo sobre nós, esteja em cada um, reunidos aqui onde estamos, ou mais ainda espalhados por onde quer que formos, hoje e até que Cristo volte, quando o reino será pleno, em nome de Jesus.